Incendeia. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem. Vem me incendiar. Levante seus braços e peça o Espírito Santo, porque é Ele que é o fogo de Deus. Pai amado, nós te pedimos que o Teu Espírito venha sobre as nossas vidas, pelo nome do Teu Filho Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, venha sobre as nossas almas agora, sobre as nossas mentes, sobre os nossos corações, sobre todo o nosso ser. Clamamos, Pai amado, envia o Teu Espírito, Senhor, e renasça em nós todo o Teu amor, todo o Teu vigor, toda a Tua alegria, toda a Tua força. Clamamos, Pai Santo, derrama o Teu Espírito. Espírito Santo, vem sobre a Tua igreja. Jesus, envia o Espírito, Tu que és um com o Pai, e o Pai é um contigo, e o amor do Pai está em Ti, e em Ti, ó Jesus, com Teu amor está no Pai, e o Espírito está ali. Ori alamaricanta labarala. Penetra os corações, gerihalamaricanda laraiarabare. Ori alamaricanta labarala. Nós queremos reconhecer o grande amor de Deus por nós, ao entrar no mundo e se tornar um de nós. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, porque não nos deixastes órfãos. Obrigado, Jesus, porque deixastes Teu Espírito. Obrigado, Jesus, porque destes a Tua igreja, para que Tua mãe Maria a acompanhasse. Obrigado, Jesus, porque você cuida das pequenas coisas da nossa vida. Aquelas coisas que as pessoas dizem que não são importantes, porque tem gente que precisa mais, porque tem gente que sofre mais, porque tem gente que tem problemas maiores, e é verdade. Mas você continua nos amando e se preocupando com as nossas coisas. Isso é maravilhoso, Jesus. Por isso eu te peço, Senhor, olha para a minha vida. Olha para os sonhos do meu coração. E se os sonhos que estão no meu coração não são teus, tira, Senhor. Mas se são teus, Senhor, põe a tua mão e os realiza, Senhor. Se os sonhos, Senhor, que colocaste na minha mente, na minha alma, são teus, Senhor, não deixa que Satanás impeça que a graça chegue até minha vida. Nós sabemos quanto que o diabo bloqueia a tua ação, porque quer nos fazer sofrer. Mas se os sonhos são teus, estende a sua mão e põe para correr o maligno, Senhor. No nome de Jesus, retira as forças das trevas que impedem o amor que brota no nosso ser e no nosso coração. Os sonhos que são teus, Senhor, mantenha em nós e aumenta a nossa fé e aumenta a nossa confiança. E os sonhos que não são teus, arranca de nós com teu poder, Senhor. Entrega teu sonho para Jesus. Se não é de Deus, é melhor tirar mesmo. Não tenha medo. Fala, Senhor, eu tenho medo porque eu queria tanto. Mas se não é de Deus, não vai te fazer bem nunca. Entrega agora. Mas se é de Deus, pede que Ele fortaleça, que Ele aumente e te mostre como caminhar para alcançá-lo. Tu estás aqui, Senhor, eu sei. Então vai fazendo essa obra. Cura-me, Senhor, cura-me, Senhor, e me devolve a vida com teu amor. Vamos nos sentar. Quem quiser pegar a sua Bíblia, está na segunda carta de São Paulo a Timóteo, seu discípulo Timóteo, no capítulo 4, versículo 1. Se você quiser acompanhar pelo celular, está tudo bem. Se você quiser depois, ao assistir o vídeo no YouTube, pegar a tua Bíblia em casa, tá bom também. E se quiser ouvir de coração muito aberto e ouvidos muito abertos, aproveite também. E diz São Paulo, na segunda carta, a esse discípulo tão querido dele, tão amado, discípulo que ele caminhou junto,
que ele conheceu a família, que foi com ele, eu contei para vocês na última reunião um pouquinho disso. E São Paulo escreve para ele no finalzinho da sua segunda carta. Provavelmente no ano 62, 64, portanto, já com 54 anos, São Paulo nasce perto do ano 10, então, perto de ter os 54 anos, ele escreve como escreve para um filho querido, e diz: eu te conjuro, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e por seu reino, proclama a palavra, insiste no tempo oportuno e no inoportuno, refuta, ameaça, exorta com toda paciência e doutrina. Pois virá um tempo em que alguns não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, segundo os seus próprios desejos, como sentindo comichão nos ouvidos, se rodearão de mestres, desviarão os seus ouvidos da verdade, orientando-os para as fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em tudo, suporta o sofrimento, faze o trabalho de um evangelista, realiza plenamente o teu ministério. Palavra do Senhor. Que palavra dura para falar para o seu discípulo. E, para quem não sabe, nesta altura da vida, São Paulo já estava preso há vários anos. São Paulo é preso várias vezes. A última, quando o levam até Roma, que ele fica por 2 anos atendendo todos os que o procuravam, lá no cárcere Mamertino. O cárcere Mamertino pode ser visitado até hoje, fica no final da Via Ápia, que é onde fica a Via Romana, o Coliseu, toda aquela histórica parte de Roma. No final tem um cárcere que é quase tão visitado quanto todo o outro, porque São Paulo ficou lá por 2 anos. Mas não foi dessa vez que ele escreveu essa carta. Ele é colocado em liberdade, caminha mais um tempo, depois ele é preso de novo, e aí vai até o seu martírio, quando ele é decapitado, não é? E conta a história da igreja, que a sua cabeça quica 3 vezes e nascem 3 fontes. Hoje existe uma basílica, a Basílica de São Paulo, fora dos muros, porque ele foi morto fora do Vaticano, aonde tem uma fonte tríplice e tem uma basílica lá que o povo visita, para ver o lugar aonde esse homem santo perdeu a cabeça, né? Mas antes de perder a cabeça, já nesta idade, ele começa a escrever algumas cartas para algumas pessoas. A maioria de suas cartas são escritas para as igrejas. Carta de São Paulo a Éfeso, carta de São Paulo a Corinto, carta de São Paulo aos Filipenses, carta de São Paulo aos Colossenses. Mas algumas ele escreve para pessoas. É a carta de São Paulo a Tito, a carta de São Paulo, primeira para Timóteo, a segunda para Timóteo. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, ele faz uma exortação no início. Ele fala para o Timóteo se encher do Espírito, olhar a sua vida e se encher da graça, como ele começou a caminhada. Ele diz: não te desvia de viver cheio do Espírito. Na segunda carta, ele dá um empurrão. Ele fala: eu te conjuro, não é? Pelo menos essa é a tradução da Bíblia de Jerusalém, né? Mas a Bíblia da Ave Maria não deve estar muito diferente. Eu te conjuro diante de Deus e de Cristo Jesus. É quase um juramento, né? Ele está invocando a presença de Deus Pai e a presença de Deus Filho como garantia da bronca, né? Garantia do apelo. E ele vai falando para ele que há de vir julgar os vivos e os mortos, pela sua aparição e por seu reino. Proclama a palavra, anuncia.
Irmãos, não é fácil. Já contei essa história. Uma vez eu conheci um homem muito importante, mas quando eu conheci ele eu não sabia que ele era tão importante. Um homem muito importante, um dos homens mais ricos do mundo. E ele teve uma experiência muito poderosa com o padre Tom Forrest, que foi um padre muito importante no início da renovação carismática. E ele resolveu que ele queria fazer uma grande evangelização. E ele então começou a desenvolver um projeto para colocar um satélite para transmitir programas religiosos cristãos para os países onde não é possível chegar a mensagem, porque não tem sinal, porque não tem interesse da China, naquele momento da Rússia, de outros países que não tinham abertura ao cristianismo. Ele começou a pôr um satélite. Quanto custa um satélite? Bilhões. Lançar um satélite é coisa de bilhões. Ele esteve então com o Papa João Paulo II várias vezes falando da sua vontade, e o Papa sempre com aquele jeito de quem fala: meu Deus, a hora que você falar que você vai fazer isso, vamos ver o que os teus acionistas vão dizer. Vamos ver o que a tua família vai dizer. Bom, eu posso dizer para vocês que esse satélite entrou no ar no ano 2000. Esse satélite está presente até hoje e ele tem burlado toda e qualquer dificuldade que é possível ser criada. Volta e meia, qualquer pessoa em todo lugar do mundo acaba recebendo alguma mensagem de programas que ele capta em muitas línguas e transmite por lá. Esse homem foi impedido depois pelos seus filhos em seguida. Os filhos disseram que ele estava louco, que ele estava gastando dinheiro, e impediram ele de dirigir as empresas. As empresas dele, que foi a maior empresa de canetas do mundo, hoje ela já é talvez a quinta. Não vou dizer que os filhos foram menos competentes do que o pai, junto com os acionistas. Eu só sei dizer que aquele homem, com a loucura dele, de evangelizar o mundo inteiro, de proclamar sem parar em qualquer lugar, ele ainda era, na época dele, a maior empresa do ramo da história. Assim como ele, a gente encontra muitos casos de pessoas que ouviram esta palavra e falaram: não posso me calar. Eu posso dizer para vocês que eu sou meio doido também. Não me deve faltar algum parafuso para mim. Por isso é que eu não me importo tanto com que portas podem se fechar, porque essa palavra, ela está aqui, dita por São Paulo a Timóteo, há mais de 1000, vamos lá, se foi lá pelo ano 64, menos 2024, né, eu posso falar que nós estamos falando que nós temos mais de 1950 anos de que esta palavra continua ecoando e fazendo milhares de pessoas fazerem coisas inimagináveis, não é? Por exemplo, vou dar um outro exemplo para vocês. Eu participei de uma campanha há cerca de 15 anos atrás, aonde pessoas do mundo inteiro se reuniram e conseguiram encontrar uma maneira de penetrar Bíblias nos países que não eram permitidos, e conseguiram enviar mais de 10 milhões de Bíblias. 10 milhões de Bíblias. Então quem segura isso? Quem segura? Nero quis segurar, matou todo mundo, encheu de piche. O que ele fez? Iluminou o caminho da igreja, porque mais gente apareceu querendo dar a vida. Porque é assim que Deus é. Ele faz aonde ninguém faz. Ele chama a vida aonde não havia vida. Ele diz que as pedras vão clamar se as pessoas se calarem, que as pedras vão começar a falar. Você já imaginou as pedras falando? E não há muito difícil, porque nós sabemos que até a mula de Balaão falou. Então nós sabemos que Deus vai falar. Deus não se cala, porque a obra é dele. Porque a obra é dele. Eu falo que sou meio doido porque já fiz algumas loucuras, certamente.
que hoje não sei se a saúde aguentaria, né? Ir para Igarapés, no meio da Amazônia, no meio do Pará, pegar o microfone do avião e chamar todo mundo para rezar, fazer isso em outros lugares. O que importa? A palavra, ela não vai ser asfixiada enquanto ressoar a voz de São Paulo. Eu te conjuro, anuncie. Ele diz, oportuna, e qual é a outra palavra? Vocês conseguem lembrar? Oportuna e inoportunamente. Quer dizer, na hora que é oportuno e na hora que não é oportuno. Eu contei isso já uma vez aqui, eu estava em Santa Felicidade, naquela restaurante de Curitiba, onde foi feito o encerramento de um encontro que a gente tinha feito para juízes e promotores, e eu fui convidado para pregar nesse encontro, sem não ter nada a ver com a história, nem ter direito de matéria, eu sei. Mas tinha sido um dos convidados, preguei junto com outras pessoas que... E no final fomos todos para o restaurante, né? Juiz, promotor, não tem dificuldade para comer bem no restaurante, né? E lá para as tantas, um deles subiu na mesa, citou esta palavra e começou a falar para o restaurante. Rapidamente, correu um dos responsáveis do salão e falou, o senhor não pode falar com todo mundo. Ele falou assim, não, eu posso sim, aqui eu estou falando com meus amigos, os outros não quiserem ouvir, vai ser rapidinho. E o cara apavorado do lado, e ele continuou falando esta palavra e dizendo, eu não ia perder a oportunidade de falar no momento tão inoportuno, no momento tão inadequado. E quando ele terminou, e ele foi muito breve e falou muito bem, né, porque eles falam bem, né? E aí todo o restaurante aplaudiu, aquele garçom todo sem jeito se retirou, e depois ainda deve ter ficado morrendo de medo quando descobriu que era o juiz que ele estava querendo mandar ficar quieto. Deus faz a sua obra no coração de cada um que se abre para que Ele faça, do seu jeito. Uma das coisas que eu adoro, é olhar, e eu já, várias vezes eu pego o vídeo para assistir, quando João Paulo II faz aquela última, o último Pentecostes que ele celebra, e que ele não consegue andar, e não consegue falar, que ele está todo torto, todo deformado da doença e da velhice, e uma multidão de milhões de pessoas ali e no mundo inteiro acompanhando, e eu falo, eis o maior pregador deste momento da atualidade, não consegue nem falar direito, mas está todo mundo em silêncio querendo ouvir. Ou então, como São Francisco, quando chamava os seus irmãos para andar pela cidade, e no final eles perguntavam, mas irmão Francisco, o senhor não falou nada. Ele falou, mas não era para pregar falando, era para pregar andando, porque todas as pessoas viam aquele cortejo daqueles mendicantes, pregadores, e ficavam apaixonados por uma vida, a ponto de que chegou um momento, ainda em vida, que eles tinham mais de 2.500 inscrições de pessoas que queriam segui-lo. Oportuna e inoportunamente, é o que o grupo de oração Filhos de Sião fez desde que nasceu, e que vai continuar fazendo na pessoa de cada um de nós, com a missão que cada um de nós temos. Que o Senhor nos conceda um santo Natal, uma presença amorosa do menino Jesus, que a gente possa sentir o maior de todos os presentes, aquele que Ele vai te dar, aquele que só Ele pode te dar, porque o dinheiro não compra, mas que Ele pode dar. Vamos ficar de pé.
nós vamos desejar esse Feliz Natal para todos. Vamos ficar ligados que a gente vai continuar nas nossas reuniões online até que a gente tenha o lugar para estarmos juntos reunidos. E até o nosso retiro no dia 3 de fevereiro, todos estão convidados e podem convidar outros. E a hora que a gente tiver, quem deixou o contato, além de estar acompanhando as nossas redes sociais, vai ser convidado a estar lá onde for. Eu sei que para alguns pode ficar longe, para outros pode ficar perto. Como eu não sei onde é, eu não vou nem dizer se está longe ou está perto. Eu só vou dizer que você certamente vai continuar como parte desta família. Porque para quem não sabe, a Áurea falou aqui há um mês atrás, acho que no início do mês de novembro, que esse grupo começou para ser um grupo de, como se nós fôssemos uma grande família. Um grupo para a família, para as crianças, para todo mundo. É um grupo nosso, da família que somos todos nós juntos, filhos de Deus. Feliz Natal. Dê um abraço no seu irmão, claro, se você puder. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, pobrezinho nasceu em Belém, eis na Lapa Jesus nosso bem, dorme em paz, ó Jesus.